Oi, pessoal, boa noite. Para quem está chegando, tô aguardando a nossa convidada entrar para a gente começar o nosso bate-papo. Bom, já me apresento para vocês, eu sou Dariane Castellucci, psicóloga. Eu, juntamente com a Thaís Ferreira, também psicóloga, nós somos as idealizadoras aqui do Dona Terapia, que é uma página de psicologia que nosso objetivo é tratar de assuntos relacionados à nossa área de uma maneira muito leve e descomplicada, para que as pessoas entendam que a psicologia faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, e então a gente pode tratar sim como parte de quem somos, e não é uma coisa de louco ou de gente que desajustada, como muitas pessoas ainda insistem em dizer. Nossa convidada já entrou aqui. Tô aguardando ela aceitar o convite. Oi, Pamela. Olá, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, e você? Tudo bem também. É um prazer ter você aqui no Dona Terapia, você ter Ai, aceito o nosso convite. prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Estou muito honrada em poder participar. Fico muito feliz que você tenha aceito e com certeza a gente tem um tema muito importante para conversar, que né, hoje em dia as pessoas têm falado muito sobre isso. Mas antes queria te apresentar para as pessoas, principalmente para os seguidores aqui do Dona Terapia. A doutora Pamela, ela é formada em medicina em Presidente Prudente, fez 3 anos de psiquiatria no Hospital Regional também em Presidente Prudente, e hoje atualmente ela atende idosos e crianças. Em que cidade você atende mesmo, Pamela? Estou em Araçatuba, Araçatuba. E você atende aqui na região de Ribeirão Preto. também em Pitangueiras e também aqui na região de Araçatuba, em Birigui, também atendo aqui. Legal. Que bom a gente fazer essas interfaces e a gente Claro. expandir as fronteiras para conversar, né? Bom, eu chamo a Pamela de Pamela porque eu a conheço há muito tempo, nós temos essa liberdade, né, Pamela? De não Verdade, de chamar de muitos doutora, anos. de muitos anos, e é muito bom a gente ter esse intercâmbio hoje. A gente separou então para falar com vocês sobre ansiedade. A gente deu um título para a nossa live proposital, né? Teríamos ansiedade na pandemia ou uma pandemia de ansiedade. Talvez a gente tenha experimentado nos nossos consultórios uma demanda muito grande de pessoas muito ansiosas que não estão sabendo lidar com esse sentimento diante desse cenário que a gente está vivendo, sem precedentes na história atual, né? História recente. Então a gente está aprendendo a lidar com isso fazendo, vivendo. E nem sempre isso é fácil. As pessoas estão se sentindo um pouco adoecidas e desamparadas com isso tudo, né? Exatamente. Pode Eu falar. acredito que a gente está, sim, vivendo uma pandemia de ansiedade, né? Segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? E por que será que acontece isso com o Brasil, né? Por quê? Eu acho que é importante a gente entender primeiro o que é a ansiedade, não é mesmo, Dari? Com certeza. Porque a ansiedade, gente, é um estado emocional que nos traz medo, nos traz desconforto, né? Apreensão. Principalmente quando a gente está antecipado de algum perigo, né? Ou frente a alguma ameaça de morte, né? Só que a ansiedade, ela é positiva também. É bom a gente sentir ansiedade, né? Vou dar algum Uhum, exemplo para a gente entender. Quando a gente tem uma prova, né? Quando a gente tem uma exatamente. entrevista de emprego, quando a gente vai fazer a primeira live, né? Exatamente. A ansiedade faz a gente evoluir, crescer, querer enfrentar aquilo ali, né? O problema que está acontecendo, na minha opinião, é que o Brasil hoje em dia está enfrentando muito medo, muita tensão diante de tudo que está acontecendo, né? Então, Sim. assim, as pessoas estão com medo de se infectar, se sentem impotentes em não proteger seus familiares,
né? Sim. O medo de desemprego, de amanhã será que eu vou ter que meu emprego, né? O medo de será que eu vou dar conta de pagar minhas contas, né? Então, tudo isso está causando uma ansiedade patológica, né? É aí que a Sim. gente entra, né? Nós como profissionais da saúde mental. Com Né? certeza. É importante a gente sinalizar para as pessoas, né, Pamela, que a ansiedade é um sentimento natural da vida que nos movimenta, né? Ele é essencial, ela é essencial, porque é justamente esse frio na barriga que a gente tem, né? De uma viagem que a gente vai fazer ou de uma apresentação. Acho que quem está acompanhando a gente pode dizer quando precisou fazer uma apresentação em público pela primeira vez, quanto se sentiu ansioso, teve sensações Exato. físicas que a gente também vai trazer aqui, né? A Exato. sudorese, né? Muitas vezes a gente se sente um pouco trêmula, várias sensações, reações físicas que é justamente o nosso corpo se preparando para aquilo que é novo, que é inusitado. Então, a ansiedade, gente, é um sentimento natural da vida e é natural que nesse cenário que a gente está vivendo, com tudo isso que a Pamela trouxe, né? E eu acrescento aqui também, a gente teve uma intensificação dos nossos vínculos mais íntimos, as pessoas com quem a gente divide a casa. Então, a gente está 24 horas com as pessoas que a gente convive. Não tem mais aonde diluir a nossa angústia, a nossa ansiedade, é ali. E aqueles problemas que já existiam anteriormente estão ali presentes, escancarados na nossa cara. Então, o seu problema de relacionamento, o problema com os filhos, né? Então, a gente tem essa intensificação do vínculo com quem a gente divide a casa e, ao mesmo tempo, a gente tem esse afastamento das pessoas, né? E a nossa relação com o tempo e o espaço mudou muito nos últimos 4 meses, né, Pamela? Vamos pensar que nós estamos vivendo um cenário muito provisório. Então, a gente tem uma reabertura e fecha o comércio, e vai e volta. Eu Exato. não posso fazer um plano a longo prazo, porque eu não sei como vai ser daqui para frente. Os sonhos Quando foram será que isso... adiados também, né? Exatamente, né? Nós somos muito podados, né? Da nossa vida normal, entre aspas, que é muito questionável, mas a gente já tinha um ano minimamente planejado. De repente, a gente dá de cara com um ano que a gente está vivendo literalmente um dia de cada vez, né? Sem poder fazer planos a longo prazo. Isso, com certeza, desperta em nós ansiedade, que é um sentimento natural e funcional para esse momento. A Exato. questão é a gente levantar aqui, né, Pamela, a discussão até que ponto, qual é a linha tênue que separa esse sentimento ser Isso. natural para esse sentimento ser patológico. Eu acho que a gente pode começar Exatamente. essa discussão pensando o quanto a gente se sente incapacitado e restrito quando a ansiedade toma uma proporção muito grande, né? Sim, com certeza. Quando a gente está pensando já numa ansiedade patológica, né, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizado, TAG famoso, né, que o pessoal às vezes chega no consultório, doutora, eu tenho TAG, né? Nada mais é do que umas preocupações excessivas com coisas do dia a dia que muitas vezes não era para estar com aquelas preocupações excessivas, né? Acompanhado de tensões, às vezes dores no corpo, né? Então o pessoal às vezes reclama muito de dor na cervical, dores na Que é essa região... região das costas, né? Vamos sinalizar para o pessoal que é essa Isso. região aqui do pescoço. A região também da temporomandibular, de ficar muito tensa também. Outra coisa às vezes, assim, o paciente refere, assim, muita falta de energia, indisposição, porque a ansiedade, quando ela é patológica, ela suga muito a nossa energia, né? Outra coisa que pode alterar também, um sintoma bem comum, é o sono, né? O sono altera muito. O paciente pode referir uma dificuldade para iniciar esse sono ou para manter acordando na madrugada. Sim, o sono muito agitado também, né, Pamela? Também, exato. Alteração de apetite, né? Então, a pessoa às vezes tem um aumento do apetite ou até a diminuição do apetite pode acontecer também, né? Quando a gente está diante de um quadro de TAG, né? No quadro de ansiedade generalizada, né? Então, e esses sintomas, gente, outra coisa que também é importante, a concentração às vezes diminui, então aquela pessoa não está conseguindo se concentrar nos estudos, não consegue mais se concentrar direito no trabalho, né? O quanto isso vai interferindo no dia a dia daquela pessoa, né? Esses sintomas, pelo menos, tem que estar presente para a gente poder detectar por maior que 6 meses, pelo menos.
E o grande problema, Dari, eu acho, é quando isso gera muito prejuízo, muito sofrimento, né? Quando começa a interferir no dia a dia daquela pessoa, na família, em casa, no trabalho, na relação, com todos esses âmbitos que a gente está falando, né? Quando toma essa proporção maior, é a hora da gente buscar ajuda, né? Tanto com o psiquiatra quanto com o psicólogo, né? As duas profissões agindo juntas para trazer mais qualidade de vida para esse paciente. Sem dúvida. Acho muito importante, Pamela, você trazer todas essas manifestações, né, que as pessoas começam a trazer e também sinalizar que para ser considerado um transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem que ter por um longo período, né, de no mínimo Isso. 6 meses. As Exato. pessoas, muitas vezes, talvez pela angústia de experienciar algumas dessas sensações, elas buscam desesperadamente, deliberadamente, um diagnóstico para si. E muitas vezes recorre ao Dr. Google, né? E querem se colocar num diagnóstico, talvez como uma possibilidade de aliviar e tentar dar um nome para aquilo que está acontecendo. Mas é muito importante que a gente tenha acompanhamento de um profissional, que a gente entenda que os diagnósticos são muito importantes para os tratamentos, né? Serem adequados acompanhamentos, mas eles não podem nos restringir no sentido de nos reduzir a eles mesmos, né? Entender essa singularidade que cada ser humano carrega de experimentar a vida. Então, os diagnósticos é um recurso necessário para o tratamento, mas ainda assim é muito importante que a gente recorra a profissionais, né, Pamela? Com certeza, Dari, é fundamental, né? E a gente vê as pessoas relutando em buscar ajuda, né? Quando chega pra gente já tá com aquele sofrimento, com aquela ansiedade nível altíssima, né? Gerando já muitos problemas sérios, incapacitando mesmo aquela pessoa, né? Quando a gente poderia estar buscando ajuda, né? A gente está abrindo esse caminho para as pessoas conhecerem melhor e buscarem ajuda com antecedência, né? Mas lembrando que não é igual você falou, não é só, eu acho que eu tô com ansiedade, vou dar um Google e não é assim, né? Os sintomas têm que persistirem, né? Tem que ter um prejuízo importante no dia a dia, né? Eu acho que esse é o principal. Com certeza, acho muito importante. E assim, gente, a gente está à disposição também, se vocês quiserem mandar algum comentário, alguma dúvida, a gente viu várias pessoas comentando. A gente fica muito feliz que seja um espaço de diálogo e que a gente possa cuidar de uma maneira muito responsável sobre esse tema, né? Acho importante, Pamela, você trouxe um pouco esse cenário do TAG. E acho importante a gente fazer uma distinção, porque isso é uma demanda muito recorrente no consultório, pelo menos, as pessoas fazerem uma confusão muito grande entre crises de ansiedade e transtorno do pânico, né? Verdade. A gente estava conversando nos bastidores, preparando a live, e a gente conversou o quanto isso, as pessoas têm dúvida, e nesse anseio de se autodiagnosticar, elas têm certeza que ou elas têm crise de pânico, ou é crise de ansiedade. Então, eu acho que seria importante a gente fazer essa distinção para as pessoas, que são muito peculiares, né? Sim, com certeza. Quando a gente pensa em transtorno de pânico, né? Vou falar um pouquinho dele, para depois a gente sinalizar bem as diferenças, tá? Nada mais é que ataques recorrentes de pânico, né? E o que seria, então, esse ataque de pânico, né? Então, são um surto abrupto de medo muito intenso, tá? Que essa pessoa sente um sofrimento muito grande, acompanhado de taquicardia, palpitações, sudorese nas mãos, as mãos começam a ficar bem, né, geladas, tremores, enformigamento nos membros, nas pernas, nas mãos também, falta de ar, dor no peito, né? A pessoa tem a sensação de que ela tá tendo uma questão cardíaca, né, Pamela? Exatamente, principalmente. Ela tem uma sensação de que tá morrendo, né? Que algo ruim tá acontecendo com ela. A gente chama, às vezes, até de despersonalização. A pessoa tem a impressão de que ela saiu de si, né? Que de repente ficou um branco naquela situação, não consegue reagir. Ela é aquele típico que vai parar no pronto-socorro achando que tá tendo um infarto ou que teve um AVC, que tá crente, né?
Então, são essas características, assim, claro que não tem que ter tudo isso, mas é por isso que a gente faz o diagnóstico individual, no consultório certinho, Sim. mas é mais ou menos isso para as pessoas entenderem, tá? E gera também uma incapacidade muito grande, porque essa pessoa fica com medo depois de sair, de ir ao trabalho, de ir para a faculdade, de medo de acontecer essas crises novamente, né? Então tem essa situação. Para a gente poder diferenciar bem um do outro, eu gosto de falar assim, os dois a gente pode ter um pouquinho de taquicardia e falta de ar nos dois. Por isso que confunde, né? Às vezes as pessoas... Sim, sim. Só que é bem diferente se a gente parar para pensar em relação à sintomatologia, né? Na ansiedade generalizada, a gente tem aquele paciente indisposto, sem energia, que a ansiedade consome muito ele, alteração de sono, né? Aquela insônia que persiste, né? Aquelas preocupações. No pânico, a gente tem esses sintomas mais físicos que a gente fala, né? A taquicardia também, a sudorese, as palpitações, o medo, né? E a gente pode dizer, Pamela, que isso acontece geralmente em situações muito aleatórias, vamos dizer assim. A pessoa, por exemplo, no meio da noite, dormindo, pode ter uma crise de pânico. Diferente de uma crise de ansiedade. Exatamente. Não necessariamente precisa ter desencadeado, pode estar em casa, ao repouso e ter, né? Pode ter, sim. Eu costumo dizer o que diferencia bem é um tempo, na verdade. Se a gente colocar num gráfico, mais ou menos aqui não dá pra gente, mas mais ou menos isso. Quando a gente pensa no pânico, né, a gente fala de um evento súbito e extremo. Então, é uma pessoa que tá sofrendo já de ansiedade e, de repente, ela faz um pico de sintomas. Geralmente, esse pico é uns 10 minutos. E logo isso começa a cair, né? Começa a cair e mais ou menos em 30 minutos. Não dá para generalizar, mas em média é 30 minutos. Mas, doutor, o pessoal fala, não, a minha crise dura o dia inteiro, dura horas. Passa essa impressão, porque quando cai, a ansiedade persiste. E muitas vezes ela está maior do que começou. Então, dá essa ideia de que a crise durou dias, né? Durou o dia inteiro. Quando, na verdade, é em torno, geralmente, de 30 minutos, mais ou menos, em média. E quando eu falo da ansiedade, né? No caso, da ansiedade generalizada, eu penso quando a gente fala no tempo, numa curva progressiva e contínua. Não existe o pico. Portanto, que a durabilidade, o tempo da crise de ansiedade, vamos pensar assim, é em torno de horas, semanas, meses, tá? Então, esse é o grande diferencial, né? E ambos vão incapacitar, né? Ambos, se não cuidar, vai gerar uma incapacitação desse paciente, né? E é o que a gente tem visto. As pessoas vão buscar a gente, às vezes por medo, né? Quando já está sofrendo muito, quando está no limite, vamos pensar assim. Sim, muito importante, né, Pamela, fazer essa diferenciação. Aqui a gente recebeu um comentário, acho importante a gente ler, né, do Lázaro Júnior Repórter. Eu tenho sentido dores nas costas, dá para perceber nódulos. E o que me chama a atenção é que muitas vezes, mesmo no frio, acordo com a região do pescoço suada. Pode estar relacionado à ansiedade? Pode, né? Porque a gente viu que realmente ela está envolvida, né? Com dores no corpo, na região cervical, principalmente. Claro que só a gente falar sobre isso não dá. A gente tem que avaliar o paciente como um todo, né? Avaliar se realmente tem todas aquelas outras queixas que a gente disse anteriormente, né? Mas dá para se pensar. Com certeza. Acho importante sinalizar para o Lázaro e para as pessoas que também estão acompanhando a gente, que não dá para a gente falar sobre um diagnóstico, né, sem considerar a história singular de cada pessoa. Exato. Ele trouxe aqui algumas manifestações, mas é importante que ele procure um profissional, psicólogo, psiquiatra, que a gente também vai falar um pouco do nosso trabalho muito em conjunto, para que esse profissional ajude ele a entender o que está acontecendo, né? A gente não pode fazer... aqui, enfim, afirmações precipitadas, justamente porque a gente tem que entender de uma forma integral o outro, né?
Sim. Achei muito importante isso, Pamela, a gente fazer essa diferenciação entre o transtorno de ansiedade generalizada e as crises de pânico, né? O que é como as pessoas usualmente trazem. E eu acho que a gente pode sinalizar em que momento que as pessoas devem procurar por você. Vamos pensar dentro da psiquiatria, em que momento as pessoas podem procurar por você. Depois eu também trago um pouquinho sobre buscar o psicólogo, né? Uhum. Geralmente é o certo, né? Que as pessoas vêm já quando tá no limite, né? Mas é sempre assim, quando a gente percebe que tá tendo prejuízo. Né? Eu acho que a palavra prejuízo se traduz bem a referência Sim. de transtorno, né? Então, quando a pessoa está com Uhum. prejuízo no serviço, em casa, está tendo uma disfunção muito importante, né, na rotina, é a hora da Uhum. gente procurar um profissional. No caso, o psiquiatra, ele vai estar ajudando a realizar, ver se realmente consegue fechar para algum diagnóstico aquelas queixas, né? E realizar o tratamento medicamentoso. Isso que acho que é ideal a gente trazer para as Muito bom. pessoas, porque tem muita dúvida, né? A quem um psicólogo pode prescrever medicação, né? Então, não, isso é do psiquiatra, né? Ele está Sim. apto, E porque tem formação em medicina, né? O psicólogo não tem formação em medicina. É importante sinalizar isso para as pessoas, né? sim, então muitas vezes tem que iniciar um tratamento medicamentoso e fazer o acompanhamento, porque o que a gente vê é as pessoas assim, eu tenho inúmeros pacientes, né? 3 meses, tô ótima e quer E largar o para a medicação por tratamento. conta. Esse é um negócio que eu acho que você poderia falar, Pamela. O risco que é das pessoas pararem a sua medicação por conta Exato. própria É. e sem a orientação médica. O que isso pode causar? Pode causar, dependendo do transtorno, uma recaída, né? Uma recaída. Pode fazer com que isso vai se cronificando ao longo dos anos. Então, quer dizer, se fosse um paciente que iniciou o tratamento inicial e faz adequado, depois a gente consegue fazer a retirada medicamentosa e dar alta, a chance de uma recaída é bem menor. Sim. Agora, um paciente que para esse tratamento no meio, por conta própria, a chance da recaída é maior. Né? A chance disso se Uhum. cronificar, porque o que a gente vê é muito paciente assim, iniciou o tratamento, para, volta com o tratamento, para de novo. Então isso vai se cronificando. Aí é nesses casos que muitas vezes vai precisar tomar medicação ao longo da vida. Sim, isso é muito importante falar, porque muitos pacientes também chegam para mim que estão em acompanhamento psiquiátrico, por vezes param a medicação ou esquecem de tomar, né? Nesse período pandêmico que a gente está vendo, as pessoas estão negligenciando muitas vezes o acompanhamento, né, com o psiquiatra. Isso é muito perigoso, né, nesse período todo. É muito importante que a gente reforce a necessidade das pessoas darem continuidade para os seus tratamentos nesse período. Uma coisa que Pode eu vi falar. muito também foi assim, pacientes que estavam estáveis, né? E aí nesse período acabou desestabilizando, né? Isso foi Sim. grande. E pacientes que não tinham nada, mas você vê que já devia estar muito tempo levando, aguentando, foi a hora Sim. que precisou recorrer. E chegou com aquela nível de ansiedade, pode dizer assim, muito elevado, né? Muito prejudicado já. Com certeza. E dá para ser evitado isso, né, Dari? Isso que tem que ficar bem Sem claro. dúvida. E justamente essas nossas orientações vêm com esse objetivo, para que a gente não deixe as coisas chegarem nesse ponto da gente se sentir extremamente restrito e incapacitado para desenvolver nossas atividades ou ainda para usufruir da vida como a gente realmente poderia, né? Acho importante, né, Pamela, a gente também sinalizar aqui o casamento entre as nossas profissões, a psicologia e a psiquiatria, o que, Com que certeza. a gente tem de interfaces e o que também a gente tem de diferenças, que essa é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. E a gente pode começar pela premissa básica que o psicólogo, no caso, né, a minha formação enquanto psicóloga, a gente não pode prescrever medicação alguma, tá? Isso apenas é quem tem formação em medicina, então a doutora Pamela, formação e a residência em psiquiatria, e ela pode estar apta a prescrever medicação. Nós, psicólogos, não estamos, né? E muitas vezes o encaminhamento acontece com uma via de mão dupla. Pacientes que chegam até mim inicialmente, buscando um espaço de escuta, um espaço de autoconhecimento, um espaço de compreender tudo isso que tem acontecido com ele, a sua mais diversas manifestações, como a gente trouxe, não só na ansiedade, mas inúmeras outras questões da vida que possam vir como demanda para esse paciente.
e eles encontram no espaço de psicoterapia um espaço para cuidar das suas vivências, né? A possibilidade de ressignificá-las, é a oportunidade de lançar um novo olhar para isso. Isso sempre trabalhando de uma maneira muito autônoma, né? A gente proporciona esse espaço para o paciente de autonomia. Não é à toa que a gente escolheu aqui a página, o nome como Dona Terapia, que a gente tem como objetivo que as pessoas sejam donas da própria existência. E é justamente elas conseguirem ter essa autonomia de escolha, de bancar as suas escolhas e serem legítimas. Então, esse é um pouquinho, de uma maneira muito resumida, o papel do psicólogo, né, na trajetória dos nossos pacientes. E aí eu acho importante, né, Pamela, você trazer um pouquinho também disso da psiquiatria, o quanto esse casamento é importante, os seus encaminhamentos para a psicologia, como que funciona o seu trabalho em relação a isso. Certamente, Dari. Eu sempre oriento buscar terapia para os meus atendimentos. Eu acho que é essencial e fundamental. Não adianta a gente ficar também só à espera de uma medicação, tá? Porque muitas vezes a pessoa precisa desse autoconhecimento, né? Ressignificar as suas vivências para poder melhorar, para poder evoluir, para poder crescer, né? Para poder simplesmente melhorar aquilo que está afligindo aquela pessoa. E nem sempre só com a medicação vai ser possível, né? Então, é imprescindível o nosso casamento, vamos pensar assim, né? Da psicologia e a psiquiatria em si. Com certeza. Com certeza. E a gente levanta essa discussão da gente não se reduzir ao diagnóstico, porque a gente trouxe aqui, né? Você brilhantemente trouxe pra gente essa distinção entre o transtorno de pânico e a ansiedade generalizada, o TAG. Mas é importante que a gente compreenda a singularidade com que cada um experimenta isso, né? Como você mesmo disse, alguns pacientes falam, doutora, mas não passa. Eu sinto isso, acontece em determinado momento. Então, a gente não abre mão dessa singularidade que cada ser humano carrega. Se eu tenho TAG, por exemplo, né? O transtorno de ansiedade generalizada, e a doutora Pamela também, nós não vamos experimentar da mesma maneira. Sim. E muitas vezes, né? A gente também não vai ter o mesmo tratamento. Acho que isso é importante a gente sinalizar. Porque talvez uma medicação que dê certo para mim pode não dar para a doutora. Exatamente. E vice-versa. Acho que isso é importante também sinalizar para as pessoas, né, Pamela? Com certeza, Dari. Isso é fundamental. É individual, né? Não tem como a gente generalizar, padronizar. A gente tem que avaliar as queixas. Nem todo paciente vem com as mesmas queixas. Né? E tratar exatamente aquilo que está causando prejuízo para aquela pessoa, né? No caso. Sim, e considerar o contexto como um todo, né? Não dá pra gente também, acho que esse é um ponto bem importante, não dá pra gente avaliar o paciente descolado da sua realidade, descolado do seu contexto, das suas relações. Com certeza, acredito que a sua avaliação seja uma avaliação muito completa, que cuide do paciente integralmente, de olhar a sua dinâmica familiar, sua dinâmica de relações, o quanto isso também está relacionado a essas manifestações e queixas que ele traz, né? Exatamente, a gente não pode só focar a gente tem que olhar o paciente como um todo, eu até já sempre falo isso nos meus stories, né? Porque por trás disso também existem doenças clínicas, né? Então não dá simplesmente para eu ignorar essa outra parte. E é isso, avaliar sempre como um todo, individualizado. Sim, muito bom. Pamela, acho que a gente vale a pena aqui falar um pouquinho desses tratamentos, né? A gente focou muito na questão medicamentosa, mas acho que a gente também tem outras questões para falar. Você gostaria de falar um pouquinho sobre isso também? Então, como eu sempre falo, eu acho que o tratamento medicamentoso é necessário sim, né? Tem que ser feito um acompanhamento adequado. Não dá simplesmente para a gente abandonar no meio, como acontece em muitos casos, acho que por falta de informação. Né? Mas eu sempre oriento, e às vezes mesmo a gente orientando, os pacientes acabam, né? Você deve vivenciar isso também bastante. Com certeza, com certeza. E sempre associar a terapia. Mas hoje em dia eu pelo menos sempre oriento outras alternativas, né? O exercício físico é imprescindível para quem sofre com ansiedade. Yoga também tem ajudado muito. Eu tenho muitos pacientes que chegam falando, né? Meditação também aplicam. Já tive pacientes que chegaram também falando que fazem terapia de barra de axis, reiki, constelação. E sempre assim, trazendo bons resultados. Né? Então, eu acredito que tudo que for bom e que cause bem-estar
desde que não abandone, né? Isso não substitui o tratamento medicamentoso, o Exatamente. acompanhamento terapêutico, tá válido e é importante. Sim. Muito interessante isso que você trouxe, Pamela, porque até aqui no Dona Terapia, a gente levantou uma vez uma discussão que as pessoas ficam sedentas por a gente dar receitas de bolo para que elas controlem ou neutralizem a ansiedade. E quando a gente tem esse processo de autoconhecimento individual, a gente começa a entender que o tempero da vida se dá temperando, é aquela pitadinha. Então, a escolha desses tratamentos são complementares e alternativos, vai se dar a partir da singularidade de cada um. A gente vai temperando a vida, colocando a pitadinha a mais de sal. A gente vai temperando conforme a gente vai se dando conta disso. Então, buscar essas alternativas, esses exemplos que você trouxe, que são ótimos, isso também parte de uma questão muito individual de Sim, cada um, né? A gente não vai ter uma receita única, mas quando você disse, né, sobre as pessoas buscarem e os pacientes trazerem, isso que é importante, não é sim, uma imposição sua, mas aos pacientes trazerem o quanto esses recursos têm ajudado para se cuidar em complemento com o tratamento da psiquiatria e da psicologia. exatamente. Ajuda muito. Pelo menos os relatos que eles trazem é esse, e eu incentivo, de certa forma, porque Sim, a gente sempre tem que visar a qualidade e bem-estar desses sem pacientes. dúvida. Sem dúvida, né? E acho que vale a pena a gente pensar agora nesse tempo de pandemia, né? A gente trouxe aqui que uma das maiores questões que a gente se sente ansiosa é com esse medo de ser infectado ou de a gente ser esse vetor de morte para as pessoas que a gente ama, né? Pensando que é disseminado muita informação de que as pessoas mais velhas ou no grupos de risco, que são mais suscetíveis a serem contaminadas, as pessoas jovens ficam sempre, muitas vezes, isso tem chegado no consultório, com receio de infectar os seus pais, os seus avós, né? Por ter a Bastante. necessidade de sair, fazer as coisas. Então, pensando em tudo isso, né? No excesso de informação que a gente tem, vale a pena a gente trazer algumas possibilidades das pessoas se cuidarem nesse tempo. Você queria falar sobre isso, Pamela? Sim, sim. Eu acredito, eu vou trazer algumas dicas, no caso, né, para a gente poder Uhum. lidar melhor com essa ansiedade nos tempos que a gente está vivendo. Sim. Eu acredito que a primeira é criar uma rotina, né? Então, estabelecer Uhum. horários, mesmo que você está em casa, ter horário para acordar, para dormir, para fazer suas atividades físicas, o almoço, porque tem gente que está indo almoçar às 4 da tarde, né? Sim. Então, a rotina é muito importante a gente tentar colocar para amenizar. Uma outra coisa que eu acho importantíssimo, diminuir a autocobrança. Então, assim, tudo bem se hoje não deu tempo de eu limpar a casa como eu queria. Exatamente. Gente, vamos gravar essa fala da Pamela, que é a mais importante da live, é a gente parar de se cobrar. Tudo bem se hoje eu não consegui ser produtiva como eu fui ontem. Tá tudo bem. Aceite isso. Porque a forma da gente se autocobrar, isso também agrava mais ainda a nossa ansiedade. Um outro ponto que eu acho importantíssimo, o autocuidado. Tira um tempo para fazer suas unhas, para cuidar do seu cabelo, para fazer a sua barba, né? Se ame nesse período. Procure, cuide da sua alimentação também, Sim. porque a gente vê as pessoas também abusando nessa época, né? Então Uhum. não descuidar em relação a isso também. Sobre informações. Acho importante a gente estar informado, né? Mas cautela em relação a isso, né? Que Exatamente. seja de fontes seguras, de fontes confiáveis e não fake news, porque isso também agrava mais ainda todo o quadro. Uhum. Sem dúvida. Fazer meditação, eu acho que ajuda Uhum. muito também nessa época, para quem Sim. gosta. Atividade física, gente, não precisa nem comentar, né? É essencial para Uhum. quem sofre de ansiedade regular. Uhum. E uma outra coisa bem importante, gente, é em relação a filhos, né? Inseri-los na nossa rotina. Porque eles também estão sofrendo com isso, eles também estão sofrendo essas adaptações, essa mudança, tudo mudou para eles. O quanto também está difícil para eles. Então, colocar eles dentro dessa rotina de acordar, dormir, brincar com eles, Exatamente. né, para ajudar. Então, eu acredito que a gente tentando aos pouquinhos se adequar a esses tipos de informações que a gente está trazendo aqui,
vai, esperamos pelo menos ajudar um pouquinho quem está aí sofrendo, né, a maioria das pessoas, né, sofrendo com todas essas situações que a gente está vivendo nos dias de hoje. Muito importante isso que você trouxe, Pamela. E eu queria, junto com o que você está falando, dizer também, partir do ponto da autocobrança, né? O quanto às vezes as redes sociais, elas podem ser um espaço muito tóxico para a gente, porque às vezes a gente tem a ideia de uma vida perfeita que o outro está levando uma quarentena de vida normal, plena, acorda, consegue malhar às 5 da manhã e assistir todos os vídeos e ler todos os livros, fazer tudo online. E a gente se olha ali deparado com a nossa procrastinação ou a nosso desânimo intenso e a gente acaba se cobrando por não estar conseguindo levar essa vida que o outro leva. Então, vamos medir de uma maneira muito individual o nosso acesso às redes sociais. Tem muito conteúdo bacana que também nos alimenta. E se aquilo não estiver te fazendo bem, é importante que você cuide para que não seja também um espaço que você se cobre por não estar vivendo aquilo. Né? Aceitar a maneira como você está vivendo a sua quarentena, que não é igual a do outro. E tá tudo bem, né? Se um dia você conseguiu produzir pra caramba, mas no outro você tá precisando de colo e quietude. É muito natural que a gente esteja experimentando isso, né? Exato. E eu acho que as orientações ótimas da Pamela sobre atividade física e alimentação saudável não vem de um lugar de uma cobrança estética para a gente corresponder, mas muito pelo contrário. O objetivo é para que a gente faça por amor ao nosso corpo, né? Por amor a nós, gente né? Exatamente. E esse amor vem do lugar da gente não fazer por odiar o nosso corpo ou quem nós somos, mas fazer justamente por amar e se ocupar do que eu quero me nutrir. E quando eu me refiro à nutrição, eu estou me referindo tanto a uma questão alimentar quanto a uma questão emocional. É a gente cuidar nesse período de tanta escassez, né, de afeto, de amor e muitas vezes de contato humano, para a gente começar a se ocupar de se nutrir emocionalmente, com o que realmente vale a pena. E a gente olhar que está sendo um sofrimento, em alguma medida, para todo mundo, né, Pamela? Todos nós estamos sendo desafiados nesse período. Então, exatamente. Estamos tendo que nos reinventar, né? Exatamente. E esse desafio vem, muitas vezes, nos convocar para a gente se conectar pela fragilidade. Então, exigir também menos do nosso companheiro, da nossa companheira, né? Exigir que ele também seja produtivo num dia que ele não está muito bem, ou virar aquela briga em casa por causa da limpeza que não está como deveria. E a gente começar a se conectar pela fragilidade, entendendo que todo mundo está tentando dar conta de tudo que está acontecendo. Faz sentido isso para você, Pamela? Com certeza, Dari. Corretíssimo. Né? É respeitar o outro, que vai ter dias que não vai estar 100%, e aprender a aceitar isso, né? Não evitar essas cobranças, né? Não só a autocobrança, mas a cobrança do outro também, né? O quanto a gente viu que a convivência, devido à quarentena, o quanto piorou os conflitos dentro de casa, né? Então, assim, a gente deu todas essas dicas para poder ajudar a amenizar isso, melhorar esses conflitos. Com certeza, sem dúvida, né? O que você falou sobre o acesso às informações é muito importante, né? Até evitando que a gente dissemine fake news e que a gente comece a ficar ansioso, porque às vezes, eu acho que isso é uma coisa importante a gente sinalizar. As pessoas consomem informação deliberadamente com a sensação de que elas vão estar no controle de tudo se elas se anteciparem com uma informação. E aí, isso muitas vezes nos deixa muito mais ansiosos e impotentes diante de toda a circunstância que a gente está vivendo. Por isso que a gente achar a nossa medida de consumir informação é muito importante. Para que a gente também não entre nesse desespero, que a gente se mantenha assim informado e ciente de tudo que a gente precisa recorrer, né, às medidas orientadas pela Organização Mundial da Saúde de prevenção, mas que a gente também não se paralise justamente por consumir excessivamente informações, né, Pamela? Exatamente. Ó, tem a doutora Maria Luísa comentou cuidados para idosos, né? É difícil nessa época, porque eles também estão sofrendo muito com isso, com o distanciamento, né? E, assim, eu acho que o que fica claro, que seria uma outra dica também que a gente vale lembrar, é fazer ligações, videocâmeras, lives, né, com os familiares, com esses idosos, né, para também dar um pouco de conforto para eles que também estão
estão sofrendo com tudo isso, né? Não só as crianças, como a gente falou, mas eles também, principalmente eles que são um grupo de risco nesse caso. Com certeza, eu acho que essa orientação é essencial, a gente entender que há formas da gente se conectar hoje, né? Não é o ideal, não é o toque, o abraço, que principalmente os idosos tanto gostam em geral, né? Mas a gente tem Sim, como fazer chamada de vídeo, estar presente, ainda que seja em afeto, não em presença física, né? Acho muito válido a gente também pensar sobre isso, né? Essa solidão que os idosos muitas vezes enfrentam, ainda mais nesse tempo, que tem que se manter afastado da família, né? sim, com certeza. A gente tem que Muito prestar importante, solidariedade em relação a isso. sem dúvida. Bom, pessoal, vocês têm mais alguma dúvida, alguma pergunta? Pamela, você queria fazer mais algum comentário? Olha, eu espero que eu tenha passado algumas informações, tirado essas dúvidas que é muito grande no consultório, imagino que para você aí também, né, essa Com grande certeza. diferença. Ter ajudado com essas pequenas dicas, mas que vão fazer diferença se a gente colocar elas em prática. E, Com e, certeza. e é isso, E você, Dari? Gostaria de falar mais alguma coisa? Vamos só olhar o pessoal aqui agradecendo pela live, né? Que foi muito bom, pelas explicações. Pamela, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Aliás, eu quero pedir para o pessoal que ainda está com a gente para vocês sugerirem temas futuros, porque a Pamela já está convidada no ar para retornar aqui no Dona Terapia. Ah, obrigada. Voltarei com maior honra. Eu estou muito feliz mesmo. Eu acho que a gente precisa abrir esse espaço de discussão e essa interface entre a psicologia e a psiquiatria, que é tão importante e essencial nos nossos dias de hoje, né? Então, muito obrigada mesmo pela sua presença, Pamela, por a gente ter falado e aberto esse espaço para que as pessoas também comecem a despertar o interesse em se cuidar, né? Que o autocuidado que a gente tanto disse passa por isso também, a gente ter esse tempo de buscar o tratamento pra gente, né? Obrigada mesmo. Convido o pessoal para seguir a sua página, que você tem várias dicas lá, que é muito legal. Olha, Exatamente. a Beatriz, uma amiga muito querida nossa, está pedindo para a gente falar sobre Rivotril e Ritalina. Acho muito válido, Bia, a gente falar sobre isso, né? Vamos Trazer um preparar. pouquinho também sobre TDAH, que é um Bem assunto bem frequente. interessante para a gente falar também, né? Sim, com certeza. Vamos preparar. Dário, eu queria Então, agradecer de coração pelo convite. Foi muito bom, uma experiência única e quero repeti-la mais vezes. com certeza, está convidada que é um espaço para isso, viu? Obrigada, pessoal que acompanhou a gente, todos os nossos amigos, né? As pessoas queridas que estiveram aqui. O Bruno também está sugerindo para a gente falar sobre jogos virtuais e crianças na quarentena. Muito legal Super, em alta. esse tema, porque as pessoas realmente, os pais têm sentido muitas dificuldades, né, em cuidar para que tenha um pouco de regras para usar os jogos virtuais, Exatamente. É um assunto né? muito interessante, dá para a gente pensar em abordar ele logo mais. Muito legal. Bom, pessoal, muito obrigada por todos vocês que nos acompanharam, que mandaram aqui suas perguntas, dúvidas, sugestões. Muito obrigada mesmo. Estamos à disposição nos nossos canais, aqui no Dona Terapia. E a Pamela, passa o seu Instagram pro pessoal. É doutora Pamela Rodrigues, com Z. Isso. Seguem a Pamela lá também, que ela faz vários stories falando de assuntos muito pertinentes e interessantes sobre a psiquiatria. Boa noite a todos e até a próxima. Um beijo, Pamela. Beijo, boa noite. Tchau. Tchau.